Perguntaram para mim se o cessacionismo, né, aquelas pessoas que creem que os dons cessaram, se é bíblico, né? E essa é a dúvida de algumas pessoas. Será que o cessacionismo é bíblico? Eu digo que não, não é bíblico. E eu vou estar mostrando o porquê que não é bíblico, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Por que o cessacionismo não é bíblico? Bom, primeiro, não existe um texto no Novo Testamento que diga que os dons cessaram, acabaram e não devem ser buscados. Não existe um único texto e nenhum versículo bíblico que diga que não se deve buscar os dons espirituais. Muito pelo contrário, existem uma infinidade de textos, ou muitos textos, que falam para que os crentes busquem os dons espirituais. Quero deixar destacado aqui 1 Coríntios capítulo 12, 13, principalmente o versículo 14. Tá? Então, só por isso, o cessacionismo não é bíblico. Então, o que é o cessacionismo? O cessacionismo nada mais é que uma interpretação de experiências próprias das Escrituras, as experiências que determinados teólogos, determinados ministérios fizeram na interpretação bíblica baseadas nas suas próprias experiências. A gente vê muitos cessacionistas atacando o movimento pentecostal e continuista, né, sobre a continuidade dos dons, porque falam que os pentecostais e os continuistas se baseiam nas suas próprias experiências, né? Mas se esquecem de olhar para o seu próprio pé, sujo de barro e lama, e ver que a interpretação da descontinuidade dos dons é baseada nas suas próprias experiências. Veja, muitas pessoas que saíram de igrejas pentecostais, elas saíram dali frustradas, né? Elas saíram frustradas por quê? Porque igrejas, elas nem sempre conseguem, né, acomodar aquilo que a própria palavra de Deus fala, né? Tratar as pessoas com amor, com respeito, né? Que os dons que é dado para a igreja é para uma edificação ministerial, para uma edificação. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, eu já vou falar sobre isso. E as igrejas, infelizmente, a natureza humana, ainda que seja crente, ela simplesmente inverte todos os papéis sobre os dons. Isso aconteceu lá na igreja de Corinto, né? Eles estavam supervalorizando demais um determinado dom em detrimento dos outros dons, né? E Paulo teve que corrigir o assunto. Mas veja, corrigir o assunto não é a mesma coisa que proibir e ter os dons. Paulo nunca proibiu de alguém buscar os dons, expressar os dons e utilizar os dons. Paulo nunca fez isso. Não existe uma proibição de não usar os dons. O que Paulo proibiu foi que quando houvesse um ajuntamento de pessoas, como aconteceu lá em Coríntios, e eu destaco aqui o capítulo 14 de Coríntios, Paulo vai dizer qual seria o proveito se todo mundo se juntasse para falar em línguas estranhas, que ninguém entendesse, ninguém iria entender ali a comunicação. Então Paulo fala aqui, fale 1, 2 no máximo, ou 3. E se tiver 3 pessoas falando em línguas estranhas, deverá ter uma que faça a interpretação das línguas, né? Agora, se caso isso não acontecer, que fale consigo mesmo, né? Ou em algum outro ambiente onde você pode expressar ali e falar utilizar o seu dom de autoedificação no falar em línguas, porque é o que o texto bíblico fala. A gente precisa lembrar que os dons não emanam do ser humano. Os dons emanam de Deus. É Ele que derrama os dons sobre a sua igreja e sobre as pessoas que o buscam, né? E é o Espírito Santo que vai entregar esses dons a essas pessoas. Então veja, a grande parte do cessacionismo, se não a sua totalidade, é baseada nas suas autofrustrações. Ou seja, a pessoa não recebeu um determinado dom, então por experiência dela, por ela não receber aquilo, então esse dom cessou, esse dom acabou, esse dom não existe mais. Outras pessoas não podem utilizar esse dom porque eu não recebi ele. É como aquela criança birrenta, né, que vê uma outra pessoa recebendo alguma coisa, ela mesmo não conseguiu receber, não foi dado a ela, mas foi dado outras coisas a ela, mas ela queria exatamente aquilo que não foi concedido a ela. Então ela começa a fazer birra com aquelas pessoas que receberam.
o fato de exageros dentro da igreja, assim como aconteceu na igreja de Coríntios, não elimina os dons que foi dado a Deus. Tá? Isso tem que ficar muito claro e na cabeça das pessoas. Agora vamos ao texto bíblico. Vamos ver se o que a Bíblia faz. Será que a Bíblia ela acabou, ela mesma por si só sola a escritura e não sola a experiência? Será que a sola a escritura está dizendo para não buscar os dons espirituais? Veja, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai fazer assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Veja que Paulo está falando aqui para a gente procurar com zelo os dons espirituais. E isso não só na época que ele estava escrevendo aos Coríntios, porque a palavra de Deus é canônica. E ela ainda é útil para a gente nos nossos dias. Ou vamos negar a importância disso? E dessa autoafirmação de Paulo. Então ele diz, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja que é uma ordem, Paulo está falando sobre isso. Lembrando que profetizar, alguns sensacionistas vão dizer que o profetizar aqui era para trazer a canonicidade das escrituras, balela e mentira. As filhas de Filipe profetizaram e cadê? Não está inserido na Bíblia o que elas profetizaram, o que elas falaram. Ah, mas é porque naquela época não tinha as escrituras, etc e tal. Tudo conversa fiada, tudo é inferência. É tudo inferência, a Bíblia não fala nada disso e nem Paulo fala isso. Que as pessoas iriam profetizar até que o cânon fosse fechado. Isso é inferência, novamente eu repito. Isso são experiências que são colocados para fazer uma afirmativa, uma teologia do cessacionismo. Então ele continua. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Ou seja, esse dom que foi dado para o ser humano é para que essa pessoa fale com Deus, em mistério. E assim, trazendo a si próprio a própria edificação, porque o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 4. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que há um contraste aqui. E Paulo não está negando que as pessoas, ou proibindo, Paulo não proíbe as pessoas de falarem em línguas estranhas. Ó, veja que Paulo, ele vai falar aqui, olha o que ele vai dizer aqui, e é algo assim muito, muito forte, né? Ele vai dizer assim, ó, no versículo 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Veja que Paulo não proibiu falar em línguas. Quando um cessacionista fala que uma pessoa não pode falar em línguas estranhas, e ele autodetermina o que é a línguas estranhas, então ele está se colocando na posição de Deus. Ele está se colocando na posição do Espírito Santo. Quando ele proíbe alguma pessoa de falar em línguas, ele está indo contra a palavra de Deus. A sola escrituras não é mais sola escritura, virou sola experiência de pessoas que não receberam um determinado dom. E, por causa disso, essa experiência desta pessoa passa a ser, então, regra, e a Bíblia passa a se subordinar à experiência dessa pessoa. Mas veja que a própria Escritura, ela não permite, a Escritura, ela não permite tal interpretação e imposição, e isso fere as Escrituras. E quem faz isso está indo contra Deus e contra o seu Espírito Santo. Tá? Olha aqui, ó, em Marcos 16, é bem interessante porque olha o que Cristo fala, palavras do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Isso aqui foi depois da ressurreição de Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Quem é que crer? Isso é para qualquer época, qualquer era. É os que crerem após essa ordem de Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Aqueles que creem. Agora, eu posso buscar um dom e Deus não me dá, mas outra pessoa dentro da cristandade que faz parte de um corpo pode buscar o dom e receber. E eu tenho que ficar feliz pela vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus e Deus concedeu um dom para que a comunidade evangélica fosse beneficiada e as outras pessoas de fora também, né? Então por isso que a experiência do cessacionismo invalida a própria Escritura. Lá em Atos 2,
quando a gente vai ler lá sobre o derramamento do Espírito Santo, novamente é ratificado, né? Essa questão de falar, né? E de ter os dons, ó. E aí Pedro vai dizer, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus, no plural, servos e servas, e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios no céu, e por aí vai. Então veja que a palavra de Deus, ela não proíbe a continuidade, pelo contrário, a Bíblia orienta que a gente busque os dons espirituais. Isso é Bíblia, isso é só a Escritura, não só a experiência. Então quando a gente escuta pessoas falando, né, que o movimento pentecostal ou as suas doutrinas são baseados em experiências, né, essas pessoas se esquecem que a própria doutrina que elas fazem é baseado puramente experiência. E quando se pergunta se há um texto bíblico que diga que os dons cessaram, que não é para buscar mais esses dons porque eles cessaram e acabaram, eles não têm. Sabe o que eles vão falar? Eles vão dizer que não tem registro nos pais da igreja. Eles vão dizer que os reformadores também não têm registro na época dos reformadores. Que os teólogos pós-reforma também não tiveram registro. Tudo experiência pessoal, nada de escritura. Nada de escritura. Veja que Paulo deixa muito claro aqui, eu quero até destacar. Aqui, ó, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Porque o que ora em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento, né? E veja, versículo 1 de 1 Coríntios. Procurai com zelo os dons. Versículo 39 de 1 Coríntios. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. O que você disse, Paulo? Não proibais o falar em línguas. Então, o sensacionismo não é bíblico. É uma doutrina baseada em experiências, na maioria das vezes, por pessoas que buscaram determinado dom, por algum motivo que só Deus tem esse motivo, não foi dado a essas pessoas aquele dom que ela buscou, mas foi concedido outros dons. Talvez o dom do ensino, talvez o dom da pregação, o dom da ousadia, né? E por aí vai, né? Entre outros dons que a gente vê no decorrer de Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas, né? Sobre ter o Espírito Santo e basear. Por isso que eu particularmente vejo como a doutrina continuista dos dons muito mais correta e coerente do que, por exemplo, a doutrina do movimento pentecostal. Apesar das duas serem continuistas dos dons, exercerem a continuidade dos dons, o continuismo, ele coloca em harmonia as pessoas que recebem esse revestimento de poder para começar a atuar ministerialmente, ou seja, num serviço para a igreja e também para as pessoas que estão fora da igreja, tá bom? Recomendo a leitura de vocês, para vocês verem que essa coisa de sensacionismo aí não é bíblico. Vocês pegarem o comentário do Hernandes Dias Lopes, de 1 Coríntios capítulo 1, isso, e o livro daquele reformado do Lord Jones. Tanto que Lord Jones escreveu o seu tratado teológico sobre o batismo com o Espírito Santo, mas pediu para ele ser publicado só depois da sua morte, porque o cessacionismo imperava na igreja dele e não permitia que ele, ainda vivo, pudesse divulgar o tratado teológico dele sobre o batismo com o Espírito Santo e essa busca dos dons com zelo, como a Bíblia manda, como a palavra de Deus manda, e não em uma interpretação cessacionista baseada em experiências que colocam régua como firme fundamento de dizer se é ou não, baseado em experiências ao longo da história de pessoas que não receberam um determinado tipo de dom, a qual está dentro das Escrituras. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.